quero falar nessa noite acerca da importância do culto. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, o capítulo é o capítulo de número 2. Verso de número 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu fiz menção de um texto que registra o momento ápice, um momento especial que a igreja do Senhor viveu na face da terra. Um momento de plena comunhão, um momento de gozo, um momento de esplendor e de crescimento. Dentre tantas características que fazem desta igreja uma igreja triunfante, esta igreja, sem dúvida nenhuma, sabia valorizar esse momento, o momento do culto. Afinal de contas, a Bíblia diz que eles perseveravam todos os dias no templo. E eu quero, nessa noite, dizer aos irmãos que Deus chamou o homem, Deus formou o homem para um relacionamento. Deus formou o homem para a plena comunhão. Deus formou o homem para se relacionar e se relacionar com o próprio Deus. E é bem verdade que os primeiros cultos da história da humanidade aconteceram no próprio Éden. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus descia e se relacionava com Adão. Mas se o capítulo 3 do livro do Gênesis registra isso, o capítulo 4 vai dizer que o homem, mesmo distante ou afastado, expulso das delícias do paraíso, o homem tem uma sede, a sede de adorar a Deus, a sede de prestar culto a Deus, a sede de estar na presença de Deus. E lá está Caim e lá está Abel. Eles estão oferecendo um sacrifício de manjar a Deus. O problema é que depois do primeiro culto pós-Éden, acontece o primeiro homicídio da história da humanidade. E é curioso, porque até os dias de hoje, muitos são aqueles que mesmo depois de uma reunião abençoada, eles ainda matam, eles ainda ferem, eles ainda transgridem, eles ainda cometem os anseios da sua carne. Eu estou falando isso porque eu preciso lembrar aos senhores que se o homem carrega consigo uma sede, a sede de adorar a Deus, a sede de estar na presença de Deus, eu olho para a história da humanidade, por mais distantes civilizações que estejam, quando você observa a história e a história da humanidade, você vai perceber que o homem natural carrega consigo um vazio. Eu denomino o vazio do Éden. O homem natural carrega consigo um vazio que só pode ser preenchido com a presença de Deus. E eu lembro aos senhores que se você observar qualquer civilização, por mais distante do eixo globalizado que esteja, se você observar lá na sua cultura,
lá no seu rito, lá nas suas tradições. Todas elas têm um momento em que eles tentam buscar a presença de Deus. Todas elas têm um momento em que eles tentam preencher o vazio, e o vazio da sua alma, alcançando a presença de Deus. E eu falo isso porque se a humanidade se perdeu, se os homens se perderam, Israel não fora diferente. A diferença é que Deus escolheu Israel. E isso faz toda a diferença. Todas as vezes que Israel se perdeu na história, todas as vezes que Israel caiu, que Israel transgrediu, Deus encheu alguém do Espírito Santo para dizer: é por aqui, Israel. Levanta, porque é por aqui, Israel. Acorda, porque é por aqui, Israel. Desperta, porque é por aqui, Israel. Todas as vezes na história que Israel se perdera, Deus levantara alguém cheio do Espírito Santo para advertir e advertir Israel. Eu estou me lembrando que Israel viveu 40 anos peregrinando em pleno deserto. Mas mesmo em pleno deserto, Israel tinha um sentimento. Que sentimento era esse, pregador? Adorar a Deus, buscar a Deus, estar na presença de Deus. E Deus permitiu que Israel construísse um tabernáculo, ainda que itinerante, que tinha duas funções: sacrifício e louvor a Deus. Eu me lembro que Deus deu uma ordenança a Moisés, no capítulo 27 do livro do Êxodo, no verso de número 20, Deus vai dizer: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro batido de oliveira para os candeeiros, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Se você ler e entender o contexto, você vai perceber que Deus está fazendo uma aliança com Israel. Deus está fazendo uma aliança com Moisés e está dizendo: enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, a minha glória estará dentro do tabernáculo. Enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, a minha virtude, o meu poder estará presente dentro do tabernáculo. É por isso que Deus, quando chama Samuel pelo seu nome, em 1 Samuel capítulo 3, verso 3, a parte C vai dizer: e as lamparinas do templo, elas ainda estavam acesas. Ou seja, Deus, quando chama alguém para a sua obra, Deus confirma, Deus afirma. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai confirmar. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai afirmar os teus passos para a glória de Deus Pai. E nunca se esqueça, Paulo disse assim: vós sois o tabernáculo do Deus vivente. Só tem um porém. Coloque a mão no ombro de alguém, por favor. Diga para ele assim: eu só acredito. Diga para ele: eu só acredito. Eu só creio que a glória de Deus, que o poder de Deus, que a unção de Deus está sobre a tua vida, se a tua lamparina estiver acesa. Diga para ele: para estar acesa tem que ter fogo, tem que ter azeite, porque se tem fogo tem azeite, e se tem azeite tem fogo. Tem. Escuta isso. Eu poderia aqui falar de diversos cultos no Antigo Testamento, em que a glória de Deus desceu, em que Deus se manifestou, em que Deus se revelou. Eu poderia falar aqui de diversas oportunidades em que a mão de Deus se moveu, e se moveu de uma maneira toda especial. Por que não lembrar aos senhores do dia inaugural do Templo de Salomão, em que a Bíblia diz que a glória de Deus desceu, encheu a casa. Os sacerdotes não puderam ficar de pé, devido ao tamanho da sua glória. Mas eu também preciso dizer aos senhores que esse mesmo Israel se perdeu
se prostituiu com vários deuses e pagou um alto preço por esses pecados. O juízo veio, e veio em 3 etapas, você sabe essa história. Mas a história dos judeus começou a ser mudada na Babilônia depois de um culto. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor tivera feito uma escultura à sua imagem e semelhança. Uma ordem foi dada e selada. Um edito foi feito e estava escrito que todos os caldeus, que todos os judeus e que todas as demais províncias e nações que serviam a Babilônia deveriam se prostrar a esta imagem. Mas no meio daquele culto, 3 jovens resolveram fazer a diferença e resolveram dizer: eu não me prostro, eu não adoro, eu não celebro a outro Deus. Eu nasci para adorar a Yahvé, o Deus de Israel, e só a este eu prestarei culto. Mas alguém dizia em alta voz: a fornalha está aquecida 7 vezes mais, e quem não se prostrar e adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Quando Misael, Azarias e Ananias foram lançados na fornalha de fogo, um segundo culto começou a acontecer. Afinal de contas, Jesus prometeu que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele estaria presente. E entre Misael, Azarias e Ananias estava o 4º homem da fornalha. Quando o rei Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele disse: não lançamos 3 jovens, pois eu vejo um 4º, e o 4º é semelhante ao Filho dos deuses. Um novo edito foi feito, um novo edito foi selado, uma nova ordem foi dada, que todos os povos, todas as nações que serviam a Babilônia, deveriam adorar a Yahvé, o Deus de Israel. Os judeus estão dizendo consigo: temos uma permissão e temos um sentimento. O sentimento está expresso no Salmo de número 137, que diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai o cântico e o cântico de Sião. Mas o verso 4 diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Nós queremos adorar, temos a permissão para adorar, mas aonde adorar? Estamos na Babilônia. Não temos um lugar apropriado para adorar. E o historiador afirma que foi nestes dias que os judeus tiveram uma ideia: vamos construir uma sinagoga, uma casa de celebração, uma casa de adoração, uma casa da lei, uma casa de reverência, uma casa de louvor a Deus. A palavra sinagoga, ela não surge em Israel, ela surge na Babilônia. Os judeus, quando regressam da Babilônia, os judeus regressam dizendo: grandes coisas fez, e fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Como forma de gratidão, em cada cidadela, em cada vilarejo, em cada povoado formado, eles construíam sinagogas, casa de pão, casa da lei, casa de reverência, casa do Senhor. Isso é tão verdade que a Bíblia vai dizer que até mesmo em Corinto,
Uma cidade portuária a centenas de quilômetros de Jerusalém. Atos dos Apóstolos, o capítulo 16 vai dizer que lá os judeus se reuniam para falar da lei em uma sinagoga. Escuta. Mas sabe o que é curioso? Quando eu olho para a história, não existe um milagre documentado dentro de uma sinagoga. Desde os dias em que os judeus foram arrancados da Babilônia, até os dias de Jesus. Não existe um dado histórico de um milagre dentro de uma sinagoga. O que o Senhor quer dizer com isso, pregador? Talvez seja por isso que Jesus fazia questão de entrar dentro das sinagogas e operar milagres. Mas eu olho para essa história e aprendo pelo menos uma lição. De nada vale ter louvor bonito se Jesus não estiver no meio. De nada vale ter mensagem bonita se Jesus não estiver no meio. De nada vale ter pregador eloquente se Jesus não estiver no meio. O que faz a diferença na casa ainda é a pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Os judeus agora dizem: temos uma casa para celebrar, temos um lugar para falar da lei, mas não temos um lugar para sacrificar. Os mais velhos dizem: vocês beberam vinho demais, vocês ficaram loucos, como loucos. Eles diziam: vocês não estão bem da memória. Nós construímos o templo de Israel. O templo de Salomão foi construído no ápice de nossa economia. Como assim? Vocês esqueceram? A madeira era de acácia, vinda do Líbano, mandada pelo rei Irão, rei de Tiro. As colunas eram de bronze. Os querubins eram em ouro, com detalhes em pedras preciosas. Olhe para nós. Nós somos farrapos sobreviventes. Não temos condições de construirmos um templo à altura de nosso Deus. Os judeus que andavam cabisbaixo precisaram ouvir um profeta cheio do Espírito Santo, que inspirado por Deus dizia: sobe ao monte e traz madeira. Ei, judeu! Se eu quisesse ouro, eu mandava ouro. Se eu quisesse prata, eu mandava prata. Vocês não me entenderam? Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ó judeus, vocês me adoram há mais de 2000 anos, mas ainda não entenderam a essência do culto. Ei, judeus, vocês me adoram há mais de 2000 anos, mas ainda não compreenderam o valor e o significado do culto. O que faz a diferença na reunião não é o ambiente em que ele é celebrado. O que faz a diferença na reunião não é a presença de pessoas célebres da sociedade. O que faz a diferença na reunião
Não é a presença de um cantor famoso, de um pregador famoso, de um artista qualquer, não. O que faz a diferença na reunião não é a presença de pregadores ou de pastores convencionais, não. O que faz a diferença na reunião é a minha glória, é a minha presença, é a minha unção, é a minha virtude. E eu prometo, registra aí, a glória da segunda casa será maior e maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu só estou pregando essa mensagem porque se essa geração esqueceu, ou talvez não aprendeu, que esse momento não é um momento qualquer. Esse momento não é um momento comum. Esse momento é um momento especial. Culto é a reunião magna da igreja. É um momento ápice da igreja. E eu vim aqui hoje para dizer para alguém: esse momento não é teu. Esse momento não é meu. Esse momento é dele. Esse momento não é o momento em que o homem aparece. Esse momento não é o momento em que talento humano aparece. Esse momento não é o momento para mim me exibir, para mim mostrar minha roupa bonita, o meu sapato bonito. Esse é o momento em que ele se revela. Esse é o momento em que ele age. Esse é o momento em que ele faz. Esse é o momento em que ele fala. Este é o momento em que a glória dele desce. Isso é culto. Guarda teu pé, rapaz. Isso aqui é culto. Isso aqui é culto. Isso aqui é culto. Está na hora dessa geração entender que esta reunião ela é coletiva porque nós estamos reunidos no nome dele, mas esta reunião também é individual. Como é que é, pregador? Tu presta o teu que eu presto o meu, tu adora no teu que eu adoro no meu, e se no teu não tiver glória, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver aleluia, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver reverência, arrependimento, eu espero que no meu tenha. Escuta, Jesus sabia do sucesso da igreja. Jesus sabia do triunfo da igreja. Jesus sabia do grande crescimento que a igreja iria se tornar. Mas Jesus, quando fala de culto, Jesus não fala de mega convenção. Jesus, quando fala de culto, Jesus não fala de grandes cruzadas. Jesus não fala de grandes congressos. Jesus, quando vai falar de culto, ele diz: espera aí, reunião começa com 2. Então anota aí. Porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou descer lá, eu vou curar lá, eu vou falar lá, eu vou me revelar lá, eu vou operar milagres lá. Lerramori ahai, o rivore amai astei. Escuta isso. Eu fiz questão de fazer menção de um texto de uma igreja diferente. Eu fiz questão de fazer menção de um texto de uma igreja que talvez não existe mais. O verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso?
O que os apóstolos ensinavam, a igreja tomava como regra de fé e de conduta. A igreja dizia: não, se Pedro falou, eu vou aplicar na minha vida. Não, se João me orientou é porque eu preciso, eu vou orientar na minha vida. Não, se Tomé falou, eu vou orientar, eu vou aplicar na minha vida. Sabe qual é o grande problema dessa geração? Esta geração dá mais valor para o que a Globo diz do que para o pastor diz. Esta geração dá mais valor para o que a Malhação diz do que para o pastor diz. Esta geração ouviu mais o Datena do que o pastor. Esta geração ouviu mais o Ratinho do que o pastor. Mas esta igreja era diferente porque perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão. Mas antes de eu entrar no verso seguinte, eu preciso fazer uma pergunta aos senhores. O que a palavra de Deus gera dentro de você? Pense nisso. Eu vou repetir. O que a palavra de Deus gera dentro de você. Pregador, em mim me dá sede, me dá vontade de tomar água toda hora. Não, pastor, eu sinto vontade de ir no banheiro. Não, pastor, eu fico curioso, eu fico olhando no relógio toda hora. O que a palavra de Deus gera dentro de você. Pastor, me dá vontade de ir para casa. O que a palavra de Deus gera dentro de você. Porque eu preciso dizer que se não for temor, alguma coisa está errada. Temor é um dos princípios do Evangelho. Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra e eu temi. Pastor, toda vez que eu venho no culto, eu saio com vontade de ser empreendedor. Pastor, toda vez que eu venho no culto, me dá vontade, eu saio daqui com vontade de ser empresário. Pastor, toda vez que eu venho no culto, eu sinto vontade de ser um investidor. Cuidado. O que você está guardando não é evangelho. Como é que é, pastor? Evangelho não te prepara para conquistar. Evangelho te prepara para herdar. O genuíno evangelho faz você entender que aqui você é peregrino em terra estranha e que nós vamos herdar os céus. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Observa a unidade da igreja. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observa a loucura que eles faziam. Vendiam suas propriedades e bens ou fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça e na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu fiz questão de fazer menção desse texto, porque esse texto registra no seu contexto o primeiro culto da história da igreja. E o primeiro culto da história da igreja foi meio rápido demais. Foi meio relâmpago. Durou só 10 dias. E sabe o que aconteceu nesse culto? O que em todo culto acontece. De repente, ele faz alguma coisa. De repente ele se revela. Fica tranquilo.
De repente Ele abre a porta, de repente Ele cura, de repente Ele manifesta a sua glória. Eu preguei no sul de Minas no final de semana e eu disse ali uma coisa que eu preciso dizer hoje aqui. Existem coisas que Deus reserva para o culto. Existem coisas que Deus preserva para o culto. Existem coisas que Deus guarda, que Deus mantém em segredo até o culto. Há um mistério quando esse povo se reúne no nome dele. Sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? De repente veio do céu um som. Tem muita gente que fala que caiu fogo, não caiu fogo. Tem muita gente que diz que soprou o vento, não soprou o vento. O que aconteceu é que desceu do céu um som. O som era como de um vento, não era vento. Era como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. O que encheu toda a casa foi o som do vento veemente e impetuoso. E a Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo, não eram de fogo, eram como de fogo, vieram sobre cada um deles. E a Bíblia diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Eu sei. Eu estou falando de culto aqui, eu sei que cada um de vocês tem um culto na mente inesquecível. Eu sei. Eu também tenho na minha mente alguns cultos inesquecíveis. Eu me lembro de um dia que eu participei de um culto de uma igreja africana. Eu não entendia nada. De vez em quando o intérprete tinha misericórdia, ele falava alguma coisa. Mas a cultura é completamente diferente. O rito é completamente diferente, a liturgia completamente diferente. Você não entende nada. Eles pulam, eles saltam, eles gritam. Gente, você acha que o culto é demorado aqui? Um culto de 6 horas. Mas teve um momento daquele culto que eu me senti em casa. Mesmo sem entender quase nada. A hora que a glória de Deus desceu. Quando eu comecei a ver Jesus batizando africanos, renovando. E eu comecei a ouvir aquele gemido e línguas estranhas, eu disse, pronto, estou em casa. Estou em casa. Esse é o meu povo. Estou em casa. Escuta. Eu estava... Talvez você não está ainda compreendendo a importância desse momento. Sabe quando que a tua vitória vai chegar? Provavelmente num culto. Sabe quando Deus vai te curar? Provavelmente num culto. Sabe quando Deus vai abrir a porta? Provavelmente num culto. Sabe quando Deus vai salvar a tua casa, a tua família? Provavelmente num culto. Sabe quando o extraordinário de Deus vai vir na tua vida? Provavelmente num culto. Só que eu preciso dizer para alguém. Ficou comum as pessoas dizerem, hoje eu vou lá na sede assistir um culto. Ficou comum as pessoas dizerem, hoje eu vou lá no pastor Milton, lá no pastor Ricardo, ver um culto. E eu preciso dizer para alguém, cuidado, porque culto não se assiste. Culto se celebra. Culto se oferece. Culto se participa. Culto não é lugar de espectador. Culto é lugar de adorador.
Se você não entendeu ainda a importância desse momento, enquanto essa geração, muitos desprezam esse momento. Enquanto essa geração, muitos preferem ficar em casa. Enquanto nessa geração, muitos preferem ficar simplesmente indo no shopping ou fazendo outra coisa banal qualquer. Eu quero dizer que os nossos irmãos do passado, a igreja primitiva, era perseguida só por causa do tal do culto. A fúria de Hitler se acendeu contra a igreja por causa do tal do culto. Na Bolívia, mês passado, estavam matando por causa do culto. Na Rússia, a igreja fria era colocada em câmeras congelantes. Quem era pego prestando culto. Escuta. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: valorize esse momento. Deus está dizendo para alguém: dê valor a esse momento. Deus está dizendo para alguém: ei, tem uma multidão que queria ter a saúde que você tem para estar aqui hoje. Tem uma multidão que queria ter o vigor que você tem para estar aqui hoje. Tem uma multidão que queria ter a vitalidade que você tem para estar aqui hoje. Valoriza esse momento. Aleluia. Gostoso do culto? Por mais tradicional a igreja que seja, ou por mais animada que seja, em todo o culto, que Jesus é o centro, a gente só sabe que o culto, a gente só sabe do culto como ele começa. A gente nunca sabe como ele termina. Porque depois que Jesus se revela, tudo pode acontecer. Escuta. Fica tranquilo. Culto que Jesus está, todo mundo é igual. Pastor, eu estou desempregado faz 6 meses. Todo mundo é igual. Pastor, eu estou no 3º casamento. Todo mundo é igual. Pastor, eu estou passando um momento difícil. Eu fui traído, eu fui traída. Culto que Jesus é o centro. Todo mundo é igual. Prova isso, pregador. Eu provo e encerro. Escuta. A Bíblia diz que Jesus estava pregando numa sinagoga. Jesus estava pregando, as cadeiras estavam repletas. Tinha alguém que ficou de canto. Tinha uma mão mirrada. Era desprezado pela sociedade. Jesus olhou para ele dizendo: eu estou no centro. E culto que eu estou no centro, todo mundo é igual. Vem para o meio, vem. Vem para o meio, vem. E a Bíblia diz que aquele homem, quando veio para o meio, ele ficou são, para a glória de Deus Pai. Eu quero orar por alguém que está ouvindo essa mensagem. Talvez já veio em tanto culto, mas ainda não se entregou, mas ainda não reconheceu
mas ainda não confessou. Eu quero dizer para você, é tempo. Pastor, é que eu não gosto muito de culto. Cuidado. Culto na terra tem vírgula. No céu tem reticências. Nós vamos adorar eternamente. Aleluia. Aonde está você que está ouvindo essa palavra e precisa vir para o meio para confessar ao Senhor? Aonde está você que está ouvindo essa palavra e precisa vir para o meio se reconciliar com Jesus? Eu quero dizer, se tem alguém, levante a tua mão e nós queremos orar por você. Tem alguém? Pastor, eu quero me reconciliar. Tem. Pastor, eu quero me entregar. Vem. Tem alguém? Se não tem, tudo que eu quero é que você coloque a mão no ombro de alguém. Por favor. Independente de quem esteja do teu lado, faça isso. Coloque a mão no ombro de alguém. Diga para ele, Deus. Não, diga para ele, Deus está te dando mais uma oportunidade. Observa, isso precisa ficar registrado no céu e também na terra. Se tem alguém que aceita esta oportunidade, eu quero orar com você. Se não tem, se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ora, Jesus, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração, feche os seus olhos. Amigo Espírito Santo da verdade, Senhor, o Senhor é o centro desse culto. Deus, de nada vale virmos aqui se não for para adorar o teu nome. De nada vale virmos a este santo lugar se não for para a glória do teu nome. Senhor, agora está o teu filho aqui, a tua filha aqui. E eles precisam de saúde para te servir. Eles precisam de vigor, eles precisam de ânimo. Deus, talvez alguém aqui, Senhor, precisa de um recurso para quitar uma dívida ainda essa semana. Talvez, Senhor, alguém entrou aqui, Pai, e ainda precisa, Senhor, de uma provisão, de uma providência. Deus, o Senhor é o provedor da sua igreja. Manifesta a tua mão de poder. Rompe toda e qualquer barreira, Senhor. Deus, dá-nos uma semana de vitória, Senhor. Para a glória e honra do teu nome, Senhor. Nos ensina a te louvar, nos ensina, Senhor, a prestar o melhor culto ao Senhor. Para a glória do teu nome, a minha oração e o meu pedido. Amém.